Bom dia, boa tarde, boa noite. Copiando aqui meu amigo Gustavo. Gente, estamos começando mais um Resenha. Muito bom. Congrecast, o podcast da igreja que ama você. Vamos começar esse dia lindo? Vamos. E você que quer ajudar, quer ser participante desse projeto, a gente está aberto para os patrocínios. Com certeza. Entre em contato conosco, tem os nossos Instagrams, entre em contato com o pessoal da igreja, para que você possa ser um dos nossos mantenedores, para ajudar a gente a divulgar esse projeto, para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente queria agradecer também aqui a Jéssica, que estamos aqui no UW Studios. Mais uma vez nesse estúdio maravilhoso. Maravilhoso. Esse não vou pedir pra mudar de santuário. luz aqui agora, porque a Jéssica não tá aqui. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Hoje a gente já teve um gostinho diferente, né? Que hoje teve a Anitta Brito aqui para os nossos Exatamente. convidados. É verdade. Primeiro patrocínio. Para a nossa equipe. Equipe, pega o bolinho ali pra gente, só pra mostrar. Cadê a equipe? Cadê a equipe? Equipe, o Corre, bolo, por equipe, favor. corre. Bolinho. Porque hoje tem patrocínio, Anitta Brito Doceria. Eu sou suspeito de te falar, né? Porque você é a Anitta Brito Doceria. Exatamente. Todos somos Anitta Brito Doceria. Olha que Bolo de laranja. Não tem vó, não tem nada sem deixar pra lá os concorrentes. Sentindo esse cheiro? Então bota o arroba aqui, ó. Aqui, arroba Anitta Brito Doceria. Segue a gente lá. Por favor, coisas maravilhosas, doces que não engordam. Graças a Pela Deus. fé, né? engorda, mas a gente come mesmo assim, tá? Muito Exatamente. bom. Produção, pode tirar o bolinho aqui, senão a gente vai ficar desejando uma coisa que não podemos ter neste momento. Exatamente, por favor. Muito obrigada. Tira casaco, bota Obrigada. casaco. Vamos lá. E dito isso, qual o tema? O tema de hoje é um tema muito importante, principalmente que nós como cristãos, a gente às vezes se pega nos bicos de sinuca de bico, umas saias justas. E a nossa resenha hoje é: as más conversações corrompem os bons costumes. É isso aí. E aí, corrompe ou não corrompe? Corrompe ou não corrompe? Corrompe. Então eu quero fazer pra Esther. Esther, porque você tá vendo a Esther de novo aqui. A gente falou, se não visse a Esther, É verdade. Alguma coisa deu certo, né? tá passando no teste de Passou no estagiária. teste. E aí, Esther, corrompe ou não... É assim mesmo, assim, sem combinado nem nada. A gente pega e joga ali. Então, eu acho que o principal pra gente falar disso é a sua intimidade com Deus. Porque vai te corromper se você não for firmado. Se a sua casa não for firmada na rocha. Né? Então, aí eu acho que, de fato, vai te corromper. Porque eu não lembro quem foi que falou isso. Um pastor, enfim. Mas se até um determinado tempo você não influenciou essa pessoa, certamente você que está sendo influenciada. Então, eu acho que vai te corromper se você não for a influência, né? E você, Sim. como cristão, precisa tomar a posição de influenciar pessoas. E se você não se posicionar naquele momento, né? Porque às vezes a má conversação tá ali acontecendo e você não se posiciona. Então, bem ou mal, você já tá sendo corrompido, porque você Sim. tá ali participando daquilo ali. E quando a gente entende que é um assunto que não cabe a nós, a gente precisa se posicionar e agir de uma maneira diferente. Porque senão, ainda que a gente não participe falando diretamente, a gente já tá sendo corrompido em fazer parte, né? É. Assim, a questão as más conversações corrompem os bons costumes, mas também tem que saber se existem bons costumes. Ali Dentro já estabelecido, né? dessa questão. Porque se você tem bons costumes, aquilo que vai passar dos bons costumes que você já tem, o que é diferente... uma vez eu tava observando um outro pastor falando justamente sobre isso. A gente não precisa ensinar o que é o ruim. Se você tem o bom como referência, tudo que for fora daquilo ali vai ser o ruim. Sim. Isso. Então, qual é a referência de bom que a gente tem aprendido e qual o relacionamento que a gente tem construído com o Senhor Isso. dentro disso? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala especificamente desse versículo, né? As más conversações corrompem os bons costumes, eu acho que também entra num ponto chamado influência. É tipo assim, de tanto você andar, de tanto você estar ali com aquelas conversinhas ali, naquele ambiente, aquilo vai deixando, de certa forma, você vai começando a acreditar. Até porque tem um versículo bíblico que fala assim, que se você pensa, logo você é. Então, essas conversações ficam ali sendo digeridas no seu pensamento. Você fica trazendo, de alguma forma, aquilo ali para sua realidade. E, de repente, se não tem algo mais forte para repelir esses pensamentos, se tornam realidade. Sim. E eu lembrei aquela de um processo físico
químico. Osmose, o que é a osmose? Gente, a professora, ela nem sou de física, né? O que é a osmose? A osmose é, você tá num ambiente que existe dois líquidos ou duas substâncias. Se a substância que tá dentro ela é mais fraca, ela suga, a que tá do lado de fora entra pra dentro. Sendo que se for ao contrário, o que tá do lado de dentro, ela vai pra fora. Isso, uma aula de química, né? Meu Deus. Cara, então Deus me ajude. Mas... O problema é se tiver algum professor de química no assistindo. caso, Professores pode de comentar química aqui. agora, então, Haters, mas a questão toda é isso que o Gustavo estava falando. Sobre o que tem dentro da gente. Precisa ser mais forte do que o exterior. Para que seja influenciado para fora e não a pressão de fora nos influencie para dentro. Rabachacas. Falando sobre a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, né? Salmo 1. Salmo, abre a Bíblia aí, você também na sua casa. Salmo 1 diz, vamos lá, como é feliz, tô lendo a versão NVI. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou outras versões falam dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no seu tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Cara, eu vejo que assim, até o versículo 3, né? Na frente ele vai citando sobre no caso do ímpio, como é importante a gente não permitir que a gente vai estar no mundo. Uma vez eu vi, até eu acho que era um rapper gospel, ele falando sobre era a arte da garça. De viver em meio ao lixo, viver em meio à lama e não sujar as suas pernas, não sujar as suas vestes. Perfeito. A gente vai viver nesse mundo, mas o que o mundo oferece, ele não vai sujar as nossas vestes, não vai contaminar os nossos bons costumes. Sim. Então, a gente vê que o texto fala que é uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Então, a árvore, ela serve para quê? Para dar sombra e para dar fruto. No seu devido tempo, ela vai dar fruto. Ela tá plantada junto ao ribeiro, que quem é Bento Ribeiro. Brincadeira. Bento Ribeiro, por sinal. Desculpa, eu cortei o Não, Ribeiro abençoado. Muito bom, Ribeiro. Isso aí, um pequeno rio abençoado. Então ela vai estar plantada não somente em Bento Ribeiro, mas também em outros, nos ribeiros. E ela vai estar dando fruto e vai estar dando sombra para quem passar pela sua vida. Sim. E assim, uma coisa que me chamou a atenção nisso, né, foi que falou assim, medita de dia e de noite. E falou comigo sobre ser constante, né, sobre não mudar nos ambientes. Porque eu acho que é uma característica de algumas pessoas, e eu já fui muito assim no início da minha caminhada, na igreja eu tenho os bons costumes, e com os meus amigos que não têm princípios cristãos, eu tenho, não maus costumes, mas assim, não tenho os bons costumes ali, né. Então assim, a gente precisa entender que repete ali pra gente aí, essa parte de medita de dia e de noite. Sim, peraí. Ao contrário, ele tá falando de... Tá indo contra aquilo que a roda dos escarnecedores e a conduta dos pecadores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer, em outras versões, fala que está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Exatamente. É engraçado que a gente vai falando e aí eu começa a vir algumas coisas na minha cabeça que, por exemplo, nessa lei... É algo determinado, é algo que você precisa cumprir. Isso. Então, e aí a gente começa a ver essa questão da roda dos escarnecedores lá, da conduta do ímpio, de como a galera vai conduzir a sua própria vida e o medo de você ser cancelado hoje. Isso. Perfeito. Aí, já pegando um gancho muito interessante que vocês dois estão trazendo, é sobre a identidade e a aprovação. Eu acredito que um dos maiores pontos que as pessoas elas ficam nessa vida dupla, nessa vida dúbia, sei lá, é tipo assim, eu quero ser aprovada com a minha galera aqui fora e também quero ser aprovada aqui com a minha galera aqui dentro da igreja. E essa é a grande questão, você precisa ser aprovado por Deus. Então, se você tá dentro ou fora, você precisa buscar essa aprovação em Deus. Então, muitas vezes a gente se corrompe em busca dessa aprovação, dessa afirmação. E isso é um grande ponto, principalmente para a juventude, Sim, né? Com certeza. E assim... Você já terminou? Sim. Quando a gente fala sobre você ter duas personalidades, né? Você apresentar duas pessoas. Uma com a sua galera, outra na igreja, e aí você acha que você não está se corrompendo porque você não está levando as más conversações para dentro da igreja. Na verdade, você já se corrompeu.
Né? Porque você não tá tomando uma posição frente às más conversações. Isso. Sim. E aí, eu tô passando ileso, porque os meus amigos... Eu sou uma boa amiga para os meus amigos, que têm as más conversações, estou com eles e presto esse tempo com eles de conversa, mas dentro da igreja sou influência também. Sou influência, a qual não sou dentro do meu ciclo de amizades fora da igreja. Mas aí você já se corrompeu, porque você está sendo levado pelo grupo secular. Né? Não, você não... Entra na palavra mesmo, né? Que fala, tipo... de você não ter levado, você, ao contrário, você vai contra aquilo ali. Então, se você não vai contra, você já tá corrompido. Exatamente. Ó, trazendo para a Bíblia de novo. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A forma que eu enxergo esse texto é justamente sobre isso. Você vai na contramão do que aquilo que quem não adota essa nova postura de vida, porque, como Paulo fala, se alguém é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Isso. Então, em algum momento, a gente vai se chocar contra o conselho das pessoas que vivem fora dessa lei. Precisa chocar. Exatamente. Porque o evangelho é totalmente contra a cultura. Se a gente tá muito de boa, tá todo mundo achando a gente bem legal. Gente, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, ele veio literalmente pra fazer o mundo virar de cabeça pra baixo, Sim. né? Aí eu tava pensando justamente isso. O Senhor não te chamou pra ser um fede nem cheira. Nós temos o bom perfume de Cristo e esse cheiro precisa ser ressaltado, precisa ser exalado. Exatamente. Então, se você não tá salgando, não tá sendo um cheirinho gostoso de lavanda, não tá sendo nada de um ressaltando nada na sua vida, tem alguma coisa errada. Tem. E aí, essa coisa, tipo assim, a gente precisa deixar as coisas velhas pra trás, afinal de contas, o Senhor nos revestiu de um novo homem, nova maneira, nova forma, nova fala, novo tudo, né? Sim. Eu acho que, assim, hoje a gente tá falando muito sobre essa questão, essa política de cancelamento. Então, existem algumas pautas que estão sendo tratadas que são muito delicadas e é justamente sobre... Assim, o evangelho, ele aceita todos, mas não permite tudo. Isso. Então, Corta esse lugar de você não seguir segundo existe um fundamento, existe uma lei. E sob essa lei, eu vou meditar de dia e de noite e permitir que essa lei mude os meus costumes e mude a forma que eu vou conduzir a minha própria vida. Então, a partir dali, se eu não estou sendo influente nesse grupo, nessa roda de escarnecedores, o que a gente já falou aqui, alguma coisa está acontecendo de errado. Isso. Então, você vai precisar de... A gente vai estar em dois processos na nossa vida. Ou no processo de conversão, ou no processo de santificação. Isso. Se você acha que está no processo, se você pensa que está de pé, tome cuidado para que você não caia. Cuidado. Porque se você pensa que você deve estar caindo, você deve estar caindo. E aí você tem que observar se você, de fato, se é algo tão impossível de você cumprir e você está sendo influenciado por esse meio, por esse grupo, se é tão difícil de cumprir, se você está dentro do processo de santificação ou de repente você precisa voltar no processo de conversão. Isso. Sim, e aí eu acho que entra a sabedoria do cristão de entender se ele deve se posicionar e externar, né, que ele é contra aquilo ali, ou se ele deve apenas se afastar, né, se ausentar, né? Então, é entender esse tempo, porque às vezes não é o tempo de você externar. Isso. Às vezes não é o momento de você falar, olha, eu não quero estar aqui, né? Também não precisa ser dessa forma. Mas a gente tem que ter sabedoria para falar, né? A palavra mesmo fala que a gente precisa ser tardio no falar. Então, esse tardio no falar não é falar daqui a 2 anos, porque eu vou falar daqui a 2 anos e aquele negócio dentro de você. É tardio no falar para que tenha sabedoria no falar. E você entender
o contexto que tá ali numa situação, por exemplo, de uma festa, de um evento, tá se tendo uma má conversação ali, você, gente, eu vou levantar e vou embora, porque eu sou crente, Sou e melhor eu não que participo, você. não participo desse tipo de conversa. E aí você vai embora, perdeu um amigo, provavelmente os amigos dos amigos, e você deixou ali uma má impressão, né? Não Mas quando influenciou você em nada. não influenciou em nada, isso exatamente. A gente passa, muitas das vezes, com esse tipo de comportamento, o rótulo que a gente tem que é a intolerância. Entendeu? Essa pessoa não é... O que a tolerância nada mais é do que você tolerar, você esperar. É a paciência. Então, assim, eu tolero você, eu tenho paciência com você. Então, é a gente entender que a gente precisa tolerar o outro, não no sentido de, tipo, eu vou aceitar aquilo que ele faz. Mas, olha, eu tô aqui, tá tendo-se uma má conversação... Eu vou Eu me não me sinto levantar. confortável Eu vou me levantar, vou pra um outro lugar. Ou se, não tem um outro ambiente pra cestar, gente, eu vou embora, tá? Obrigada e tal. E ir embora em paz, sabe? Não é trazer um caos pra aquele ambiente porque vocês estão falando de uma coisa. Porque muitas das vezes pode ser um ambiente evangelístico que o Senhor tá Isso, permitindo que sim. você esteja. E E você quebra essa oportunidade. E aí é o que a gente estava falando, justamente. Tem que ser uma coisa muito mais forte dentro de você. E você tem que estar muito convicto para quando você for dar a sua opinião ou se posicionar naquele lugar, influencie, né? Sim. Não feche portas, mas influencie no amor de Jesus. Eu lembrei da história de José, né? José, lá no Egito, tava lá, a mulher de Potifar. Potifar, gente? O nome dele? Potifar. Ele Gente, mesmo. deu um branco. Pã. A mulher... José tava lá, junto na casa do Potifar. E aí a mulher veio, né? E veio atazanar o pobre do menino. Não, porque o pobre do menino que fala a Bíblia, o cara era o cara, né? Era um bonitão, né? Exatamente. Então foi atazanar o bonitão da balachita, como diz lá em Minas. E aí o que ele fez? Ele ficou lá? As conversações corrompeu os bons costumes dele? Não, ele fugiu. Então é saber. No mínimo, eu acho que o José pensava assim, cara, eu não vou dar conta de tentar conversar com essa mulher. Eu não vou dar conta de convencê-la que eu não quero fazer, porque afinal talvez eu queira fazer isso aqui. Exatamente. Então eu fujo. Né? Eu acho que tem, para situações, igual a Raga tá falando, para situações e situações você tem que adotar uma posição diferente. É um momento, não é um momento, eu corro, fujo, desesperado, né? Saber a sua fraqueza, né? Daniel foi um cara que também foi contra. Isso. Sadraque, Mesaque, Isso. a galera foi contra totalmente aquilo que Faraó tava Nabucodonosor, perdão, tava impondo pra eles. E assim, eu tava lendo Daniel recente, e aí eu falei assim, gente, se a gente for parar pra ver, ele não poderia ter se ajoelhado, né, se dobrado, aquela Imagem. imagem. Estátua. E, tipo assim, mas eu não tô adorando só pra fazer aquilo que o cara tava Tipo, passar fazendo. batido. Tipo assim, Tipo, tá, vou me fornalha, dobrar né, aqui. cara? Tipo, Pô. exatamente. Mas aí ele teria se corrompido. Tá entendendo? Então, assim, a gente ameniza. Mas eu só estou aqui ajoelhado, mas eu não tô adorando aquela imagem. Sim, por dentro Depois de eu me pé. arrependo e peço perdão, me resolvo com o Senhor. tipo assim, Deus, era uma fornalha, entendeu? Não sei se o senhor Eu tá preciso, ligado. eu preciso Tipo poupar minha vida, Senhor. Quem tá abastecendo a fornalha tá morrendo. Então a situação Entendeu? tá Aí, tipo complicada. assim, só pro senhor saber o negócio, eu vou me dobrar aqui, mas eu não Mas vou... eu não tenho nada a ver Por com dentro, isso, com a não, eu tô me idolatria. ajoelhando, mas por dentro eu tô de pé. Por dentro o senhor sabe que o meu E a coração... minha- E aí a gente entra numa coisa que o que a Karen tava falando me chamou a atenção, que é a gente... É uma frase que muita gente usa, que é se fazer de fraco pra alcançar os fracos. E muitas das vezes a gente já tá fraco. A gente não vai nada se pra fazer. A Exatamente. gente já tá fraco e fala, não, eu vou lá naquela festa porque o Senhor não tá indo, amado. Você tá indo sozinho mesmo porque você Não, quer. vou lá pra evangelizar. Não faz nada, gente. Sai de lá evangelizado pela narrativa contemporânea. Aqui, ó. Exatamente. Então, assim, quando você falou dessa questão, né, da gente se posicionar, do lugar que a gente vai e tal, eu falei assim, gente, é isso, é tipo, a gente não negligenciar no pouco. No tipo, mas era só conversar. E aí, quando chegar lá, eu vou falar pra ela que eu não vou ficar com ela, amada. Não vai, amado. Não vai, não chega nem lá, porque quando chega lá, a má conversação aqui no teu ouvido Já É vai, igual já era. Eu tava refletindo esses dias, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam: fazer isso, não sei o que, sei que lá, é pecado? E aí eu tenho pra mim que... Eu tenho pra mim é ótimo, né? É muito bom esse termo. Eu tenho pra mim que... Se tá perguntando, vai fazer por quê? Exatamente. Se gerou Entendeu? dúvida. Você quer andar na linha, no limite ali do pecado. Porque se não for pecado, eu vou fazer, mas tá perguntando, é porque certamente vai te levar a pecar. Então, se você não tá confortável de ir, tipo assim, já
Acendeu alguma coisa? Deu um start de tipo, será que é pra eu estar indo pra essa festa? Não vai. Não vai. Entendeu? Não vai, crente. Você crente. Não vai. Não vai. É isso que te digo. Entendeu? Porque, assim, é uma linha muito tênue entre... Eu sempre uso essa metáfora. Tem uma pessoa em cima da mesa, tem uma pessoa debaixo da mesa. É mais fácil a que tá de cima puxar a que tá embaixo pra cima, ou a que tá de baixo derrubar quem tá em cima. Vamos fazer esse teste De agora, baixo tô vai brincando. derrubar. Sobe aqui, sabe? Entendeu? Porque, assim, se você não tá firmado e fundamentado na fé, aquele que pensa que está forte, você nem tá, mas você pensa que está forte, tomara para que não caia. Cheio de referência bíblica, graças Não, a Deus. eu quero trazer mais uma. Graças mais uma a Deus. sobre a galera que tem medo de ser cancelada. Porque assim, querido, você que se diz cristão, se você é cristão, você vai ser cancelado. Jesus foi cancelado. Né? certamente. Bem Sim. cancelado. Bem no caso. cancelado. Mas ao terceiro dia, o cancelamento não pôde segurar. É tipo um Instagram bloqueado, logo depois já foi Exatamente. feita uma Mandou revisão. uma threads pra ele. E assim, ó, Mateus 10, 22 diz assim: e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Nossa. Tem um outro trecho mais à frente, eu li o 22 e o 37, diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa. Então, são passagens exatamente muito fortes, muito pesadas. E quando você se depara com esse tipo de discurso, você assim, caramba, o que Deus quer? Uhum. Então, a gente tem que saber que em algum momento a gente vai ter que se posicionar. Sim. A gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter que levantar a bandeira. O evangelho, ele prega isso, o evangelho, ele fala isso. A nossa vida, ela tem que falar muito mais do que as nossas palavras. Então, são momentos como esse que você vai estar dentro de um ambiente. Muitas vezes isso acontece em ambiente corporativo. Hoje eu tenho a minha empresa lá, a gente temos as nossas conversas, eu escolho aquilo que eu vou conversar e tudo mais, mas tem situações que você vai estar ali no meio corporativo e vai começar a vir as conversinhas. E aí você vai ter que escolher. Ou a gente já falou aqui sobre rede social, sobre o que a gente vai postar, o que a gente compartilha. E aí? Você, por amor ao Senhor, você ama mais o quê? Aí quando eu vejo esse texto que fala quem ama mais o seu pai, a sua mãe, e também eu acho que vai muito da questão da reputação. É a identidade, é um negócio da identidade Exatamente. de novo. Da autoafirmação. Tem o livro O Custo do Discipulado, não sei se tu já começou a ler. Fortíssimo. No início ele fala muito sobre isso, sobre o preço de algumas coisas pra você seguir a Jesus. É isso aí. Tipo assim... De algumas coisas não, Deus, de tudo, né? Deus pede. Pede que você deixe seus pais, seus amigos, né? Pede que você renuncie tantas coisas para que você siga ele. Por quê? Porque o evangelho precisa que você seja incorruptível. Sim. Isso. Tipo, jovem e você rico. tendo todas essas coisas, você se torna mais facilmente corruptível. Ó, o jovem rico, por exemplo, é um excelente exemplo. Porque, tipo assim, o cara era jovem e era rico. Normalmente, jovem não é rico. Ele era herdeiro. É isso que eu ia falar. Ele era um herdeiro. Somos 4 jovens e não somos ricos. Pela fé. Pela fé. Estamos aqui a Rico me de graça. exaltar. Misericórdia. Exatamente. Joga no altar. E aí, o que acontece? O cara era jovem e o cara era rico. Jesus, ele foi lá e tocou na ferida sob a segurança dele, cara. Beleza, você quer me seguir? Então tá bom, vende tudo que tem, dá pros pobres e me segue. Só que o camarada se entristeceu. Por quê? A segurança dele, quem tava sentado no coração dele, Isso. não era o Senhor. Não. Eram as vontades e as necessidades dele. Sim. Então a segurança dele estava pautada naquilo que o dinheiro podia oferecer. Isso. Então, sobre essa questão de... a gente muito fala, né? A gente vai se tornar, a gente vai ficar parecido... em quem a gente adora, né? Aquilo que você crê, você se torna de fato. Isso né? aí. E tem um versículo, vou buscar aqui essa referência pra gente, que é importante, vai falando. A gente vai se tornar parecido com quem a gente ama. Então é justamente, você, caramba, a Raquel anda igual a mãe dela. A questão da convivência, o como você ama. Muitas vezes você fala assim, caramba, o fulano casou com a fulana, caramba, eles são tão parecidos. Verdade. Já tá falando igual. Entendeu? E é justamente isso. Então, quem tá sentado no trono do nosso coração, que
vai gerar as nossas escolhas vão produzir frutos. E às vezes, por exemplo, o fato de eu estar sentado na roda dos escarnecedores, eu não me posicionar, muitas vezes eles sabem que a gente é cristão, a gente não se posiciona e deixa a coisa passar. Então a gente aponta para alguns pecados na nossa vida, a gente luta contra alguns pecados na nossa vida, que é só o fruto de uma escolha de algo que está sentado no nosso coração. Então, a partir disso aí, eu vou começar a produzir esses frutos. A gente leu no Salmo 1. É como a árvore plantada junto à ribeira, ela vai dar suas folhas não murcharão e elas vão dar o fruto no seu tempo certo. Sim. Então, a gente precisa prestar atenção em quem está sentado no lugar do nosso coração. A partir dali, se são as nossas vontades que dominam a nossa vida, se a gente ser cancelado ou não. Isso vai fazer total diferença em você afirmar quem está sentado no seu coração, quem está sentado no trono do seu coração. Sim, com certeza. Então a gente precisa entrar nesse lugar dessa construção para que aquilo que o Senhor tem estabelecido como regra, como lei para a minha vida, isso se torne uma realidade. E de fato eu entre dentro do processo de santificação. É isso. Sim. E assim, eu acho que isso se dá também numa roda de conversa cristã que se está tendo uma má conversação. Que a gente estava falando aqui sobre... acabou usando exemplos de não cristãos, né? Mas isso precisa também estar alinhado com uma roda de conversa cristã, onde não é uma boa conversa. E aí o nosso posicionamento precisa ser até de uma maneira mais firme, de uma maneira mais direcionada, né? De uma forma que a pessoa... Constranja, né? Exatamente. Que é tipo assim, cara... Cada membro um ministro. Você deve ministrar o coração daqueles ali, né? Exatamente. Não cabe, né? De maneira nenhuma. Porque quando isso é num ambiente cristão e não cristão, acontece. Mas em um ambiente cristão, a má conversação não pode nem ter espaço. Não pode nem... Nossa, isso é muito sério. Porque às vezes quando eu era adolescente, eu me peguei numa situação muito difícil, assim. Conversando com um amigo, que eu era muito, muito apaixonada de coração, assim, de irmão, né? Por ele. E eu tava em outra roda e começaram a falar mal dele. Ah, porque ele parece isso, porque ele parece aquilo, que absurdo, com a forma como ele isso, com a forma como ele dança, nanana. E eu me vi assim... Era uma leve verdade do que a galera tava falando sobre ele. Mas eu fiquei assim, o que eu faço? Tipo, ele tá assistindo? Te amo, amigo. Não tá não. Ah, não sei, posso mandar pra ele, mas não vou falar o nome não. Mas depois vai contar. Aqui, ó. E aí, eu tava... Mas o fim é interessante, por quê? Eu me senti tão constrangida, mas eu não tinha força pra... Porque era uma galera que era mais velha que eu, eram os líderes, sabe? Assim, aquela coisa, eu tava naquela mesa e eu assim... Tô com eles. Beleza. Sendo que eu fiquei tão incomodada que os caras estavam falando mal dele. E aí depois eu falei assim, amigo, é o seguinte, eu tava numa mesa, a galera começou a falar mal de você e tal, não sei o que, não falei quem era, nananana. Eu fiquei assim, eu quero te pedir perdão, porque eu não sei o que eu não fiz alguma coisa e eu não sei, assim, eu não fiz nada, na verdade. E aí ele falou assim, não, é isso que eu ia te perguntar, o que você fez? O que você falou? Porque a nossa amizade tem a ver com fidelidade e lealdade. Nossa, aquilo ali pra mim foi assim, um tapa na minha cara. Depois daquilo, toda vez que eu estou em situações assim, eu fico pensando, lealdade e fidelidade. A quem? A pessoa que está comigo, a Deus primeiramente. E tipo assim, se ela tivesse nessa roda, né? Então essa coisa de primeiro nosso pecado, quando a gente se corrompe, ele primeiro atinge o nosso relacionamento com Deus. E posteriormente aqueles que estão ali também, porque afinal de contas a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a nós mesmos. Sim. Então, o corromper dos nossos corações não só atinge a mim, atingem a Deus e atingem ao próximo. Sim. E o versículo que a gente estava tentando lembrar aqui é Salmo 115:8, né? E eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. Não é esse, não. Gente... Cadê a câmera aqui? Isso vai ser cortado, então, peraí, rapidinho. Fecha pra vai ser cortado aqui, peraí. Câmera 2. Não, mas uma coisa que eu tava lembrando também, que a Raquel tava falando, é sobre o limite, assim, de tipo, da gente reconhecer quando é uma má conversação, né? E quando não tem a possibilidade da gente influenciar naquele lugar, sabe? Tipo, porque, assim, se a gente se afastar também... não cria um espaço
para que a gente leve a palavra do Senhor, né? Então a gente também não pode se fechar completamente para isso, porque essas pessoas, elas têm as más conversações, mas elas precisam conhecer a palavra do Senhor. Sim. E que seja através de mim, Isso. né? Que seja através do meu posicionamento. Mas assim, até que novamente eu volto, né, para esse lugar de se firmar. Se você tá fraco na fé, como que você vai ser a ponte para essa pessoa? Tipo, assim, não vai ter como, porque aí vai ser 2 precisando ser evangelizados. Entendeu? 2 Quem caídos. vai me evangelizar? É. Então, assim, é muito importante a gente pedir o discernimento do Senhor, sabe? A sabedoria do Senhor, para quando a gente deve voltar para esse lugar e levar a palavra dele. Sabe, a gente deve pedir sempre nas nossas orações para que a gente seja a ponte para essas pessoas que não conhecem o Senhor. Porque a gente está em ciclos sociais e nós somos crentes e eles não conhecem a palavra do Senhor. É isso conhecem aí. e não Eles não seguem, podem sabe? ter a responsabilidade que a gente tem. Exatamente, Que a gente conhece, precisa ser né? o espelho Exatamente. deles. Então, assim, agir com raiva, com ira e sair em rebeldia, assim, não vai espelhar o que Deus de fato é. E eu acho importante só a gente falar aqui de uma coisa, porque é um podcast não e sim cristão, né? Então, assim, é um podcast cristão, mas para alcançar quem não quiser. é, né? Aquela- Então Só assim, vem. é importante falar que essas falas nunca serão no sentido de alguém superior a quem não conhece a palavra, sabe? Não é nesse sentido. É muito no sentido de conhecer algo que talvez outras pessoas ainda não conheçam. Sim. Mas não no sentido de eu sei mais do que você, ou eu tenho algo de superioridade mesmo, sabe? É um conhecimento, talvez, que essa pessoa ainda não teve. Então, é o que a gente fala da paciência, da tolerância, de você ter o cuidado com a vida do outro. Isso é muito importante, Da sabe? maturidade, né? Assim, eu vejo... eu sempre falo isso, cara. Que a atitude de maturidade a gente vai ter de quem é maduro. Sim. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui da pauta, que fala assim, vale a pena a discussão naquele momento? E que é o tempo de falar? Que muitas vezes eu já presenciei algumas situações de que você vai ter... a gente vai lidar com pessoas diferentes, com nível de maturidade diferente. Então a gente vai entrar em algumas situações que a gente vai precisar se calar, o nosso silêncio, a nossa atitude ali na hora, ela vai demonstrar uma atitude mais madura para que não haja feridas e você... Sim. Eu sei que com certeza Calada todo mundo vence. lembrou aqui de uma situação. E aí você precisa se calar para poder, após, de repente, você conseguir tentar conversar com a pessoa, tá? Aquela coisa toda, para trazer justamente nessa questão, trazer a pessoa para um lugar de maturidade e você não se colocar como superior, mas você ajudar a pessoa a crescer e fazer... Porque assim, quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. Então, a gente precisa ser esse canal de convencimento, mas não pelas nossas próprias palavras, Não. pelos nossos próprios Sim. achismos. Por essa lei que a gente ama e medita nela de dia e de noite. Entendeu? isso aí. E aí eu queria que vocês... A Raquel tava contando uma experiência dentro do carro, se você sente a vontade de contar essa experiência. Só não Ela conta o ela santo, deu um né, sorriso amiga? agora pra mim que vocês viram assim, entendeu? Foi uma coisa tipo, quem mandou você falar sobre isso? Exatamente. Mas aí agora já era o povo que quer saber, além de estar ali. Conta. Uma situação, não precisa entrar em tantos detalhes, mas eu acho importante. De repente vocês também vão lembrando de algumas situações, entendeu? Assim, nessa semana, né, eu fui pra um aniversário. E aí, chegando lá nesse aniversário, estavam amigas minhas e amigas dessa aniversariante. E eram amigas que eu amo, assim, não tenho problema nenhum. E Agora foi vai de uma ter. época... Agora- Não, Brincadeira. em nome de Jesus. A partir de agora, no caso do Arrepreendido, Gustavo. Senhor. Meu Deus. Arrepreende. E aí, enfim, amigas que eu tinha quando eu não estava na igreja, né? E aí a gente teve esse aniversário, eu fui já cansada depois da célula. E aí começou-se uma conversa, assim, num teor sexual. E aí, você no início, né? Você sabe que você tá num ambiente não cristão e eu tava lá, Deixa tava com o rolar. meu celular na mão, aí tava vendo o celular. E aí o assunto foi entrando e avançando, indo cada vez mais profundo. E eu falei, eu acho que não cabe, né? Eu acho que eu já tô aqui. Passou o limite.
Aí eu falei, gente, eu vou começar a ir embora. Só que já era 10 e pouco. Eu falei, vai se cantar o parabéns e vai embora. E aí, quando deu 10 horas, a minha amiga falou assim, e aí, gente, vamos comer e tal. Fiz um negócio aqui, para não detalhar muito a comida. Fiz um negócio aqui. Aí, todo mundo, vamos comer sim. Eu falei, cara, eu vou ter que ir embora. Porque o assunto tava rolando ainda, a pessoa comendo e o assunto rolando. Eu falei, eu vou ter que ir embora. Eu falei, amiga, eu vou embora, tá? Aí ela, poxa, não vai nem ficar pra parabéns, não sei o que, a gente já vai cantar. Eu falei, cara, e realmente eu fui ficando com uma dor de cabeça. Incomodando, literalmente, tava né? muito incômodo pra mim estar ali. E são, assim, repito, pessoas que eu amo. Mas, assim, tava muito desconfortável pra mim. Sim. E eu falei, amiga, eu já vou e tal, não sei o quê. Eu passei a semana de home, eu fui presencial hoje, eu tô cansada e tal. Obrigada, tá? E dei um abraço nelas. Fui embora pra casa, né? E aí eu falei assim, cara, E aí, enfim, passou-se. Eu acho que ela percebeu que eu fiquei desconfortável, mas nada a gente conversou sobre isso. E aí, um tempo depois, ela me chamou pra uma festa com essas pessoas. Eu falei, agora eu vou ter que falar. Eu falei, não tem. Eu falei assim, amiga, eu acho que a gente é amiga o suficiente pra eu não precisar inventar uma desculpa pra você. Eu falei, eu não me senti confortável da última vez que eu estava junto com essas pessoas. Não tenho nada pessoal contra elas. Estou falando de um fato, um momento específico de eu não estar me sentindo confortável. E por isso, eu acho que eu não vou nessa festa. Te agradeço o convite. Espero que você não fique chateada comigo. Pode ser que eu apareça, mas assim, eu já tô te dando uma justificativa dizendo o porquê de eu não estar. Porque realmente eu fiquei muito desconfortável com o último assunto. E aí ela respondeu assim, bem chateada, né? Eu acredito, mas depois a gente se falou mais um pouco. Mas assim, acontece. Mas o que mais me marcou era que eu estava sentindo a necessidade de me posicionar. As pessoas precisam saber que você tá desconfortável. Exatamente. Porque vai passar ilesão e aí elas vão continuar falando e falar. Exatamente, lá, na próxima vez vai... Ainda vai falar... Fala sobre tudo a crente. Exatamente. E inclusive ela deu um sorrisinho, ela tá... Dependendo do nosso comportamento, da nossa linguagem corporal, pra eles tá mandando essa imagem de, nossa, ela tá... Exatamente. E foi o que eu pensei. Com isso. Porque eu falei assim, essas minhas amigas sabem que eu sou cristã. E aí vai falar pra essas outras meninas, não, a Raquel é super de boa. Tu vê que ela é crente e tava aqui. Um papel... Eu gosto da Raquel pra caramba, né? Um papel errado, né? Uma coisa errada que não é o evangelho. Não é. E aí eu falei, eu preciso me posicionar. E Deus me deu essa outra oportunidade. Porque como a gente falou do tempo, eu não acho que eu deveria ter naquela hora... Gente, então, eu vou embora que eu tô me sentindo desconfortável com o assunto, tá? Imagina o peso que eu ia jogar em cima das pessoas ali e ir embora. E gente que você nem conhecia. Nem conhecia. Então, assim, eu realmente vi que Deus me deu uma outra oportunidade pra eu falar pra ela, que é minha amiga pessoal e próxima, de falar, amiga, eu não fiquei confortável com aquele assunto. Eu nem falei assim, porque eu sou cristã. Eu não falei isso, porque eu acho que eu não preciso falar qual é a minha religião. Eu preciso falar do meu caráter, eu preciso falar daquilo que eu acredito. E eu acredito que aquilo não era um assunto por mais que tivesse só meninas. Entendeu? Porque só tinham meninas. Mas eu falei assim, não cabe. Então eu falei, eu preciso falar isso, pontuar isso. Porque realmente vai passar ileso e daqui a um tempo, quando a gente estiver junto de novo, vai se entrar nesse assunto de novo e eu... Porque você deixou passar e... Exatamente. De certa forma... concordou, né? Se você não tivesse se posicionado. Exatamente. Acho que a questão da posição ela tem que ser muito, muito presente, porque assim, aqui já foi falado, a Karen falou que essa questão de ser sal, né? O sal, ele não somente ele traz o sabor para as coisas, mas ele também é usado para conservar para cura, para também tratamento de feridas e tal. E uma coisa que eu acho muito importante é que o sal, ele traz sede. Verdade. E a gente, como sal, a gente precisa trazer essa sede na vida das pessoas. Que isso, hein, Gustavo? Pode olha o link. Pastor, chama ele pra pregar. Olha o link aí, galera. Que isso, muito Não, mas bom. Muito sério. bom. Bem-aventurados Nossa, aqueles que têm fome e perfeito. sede. Exatamente. Serão porque saciados. a gente precisa gerar essa sede na vida das pessoas. Sim. Porque vai olhar pra vida da Raquel, vai olhar a vida da Pasteur, vai olhar pra minha vida, pra vida da Karen. E caramba, caraca, o que esse cara tem? Ó? Precisa achar Jesus. É isso aí. Mesmo Nossa. que eles não saibam o que é. Sim. Sim. Mesmo que eles não saibam o que é, eles precisam identificar que tem alguma coisa em mim que vai estar gerando sede na vida deles. Cara, vocês têm alguma coisa de diferente. E eu acho que um testemunho que a gente tem muito perto, vocês vão entender aqui no detalhe, é de pessoas que a gente conversa e fala assim, mas Deus tem me acordado, eu não sei nem o que fazer, né? Eu não sei nem o
que eu faço quando Deus me acorda no meio da madrugada, né? Como é que eu sigo nisso? E aí a gente fala assim, cara, é uma pessoa que tá sedenta por Deus e não tá nem entendendo que ela tá com essa sede. Né? Isso aí, tipo cara. Samuel, né? Tipo assim, então, aí justamente você entra, como diz em Tito, né? Uma mulher mais velha vai aconselhar uma mulher mais nova e um homem mais velho vai Já aconselhar um fica, homem deixa mais pro novo. próximo podcast aí. Aconselhamento. Que tem isso aí, ó. Olha, Aqui nossa não, mas convidada já tá aqui já. Já tá quase aguardando. Daqui a pouco ela Eu vai. tive rapidamente, porque eu lembrei de um acontecimento comigo sobre isso, né? Sobre as más conversações. E aí eu tava fazendo estágio e a gente não podia chegar atrasada. E o que aconteceu? Cheguei atrasada. Mas o crente tem um negócio A de chegar Supervia, atrasado. ela Vamos não dar me essa ajuda, pauta, entendeu? passa. A Supervia, câmera 1, a Supervia não me ajuda. Supervia, me ajuda. Não é mais Supervia. É o quê? Gente. A Supervia largou, agora é outra Transolímpica. empresa. Seja lá o que for, tenho certeza Sério? que também não vai me ajudar. Mas enfim. E aí eu cheguei atrasada lá pro Rocha Faria, né? Eu ia lá pro Rocha Faria. Eita, falei, mas amém. Aleluia. mas tudo bem. Tudo bem. A Camila vai botar um pi. Alô. Aí, o que aconteceu? Os meus colegas de estágio que já estavam lá falaram pra minha supervisora que eu estava chegando de um outro plantão. Por isso que eu estava chegando atrasada. E não, eu estava chegando de casa. E tu podia ter dado Ficado de aquele- boa, aí- dá daquela E omitida. aí, Isso. eu falei assim... Aí, o que aconteceu? Eles botaram no grupo, Esté, vamos falar aqui que você tá chegando de outro plantão. Eu falei, não, por favor, não fala. Não fala isso. Não sei se leram minha Aí mensagem. está chegando lá toda maquiada, pleníssima. A Você vê que você tá supervisora, no que plantão. plantão é esse, meu amor, querida? Aí eu falei, gente, por favor, não fala. Por favor, não fala, ponto. Aí eu não sei se leram minha mensagem e resolveram ignorar ou se realmente não leram. Mas quando eu cheguei lá, me avisaram que já tinham falado. E falamos. Falamos que mentimos por você. Ou seja, terceirizaram a mentira. Terceirizaram o meu pecado. Entendeu? É bom que a galera tá assistindo aí, o pessoal tá ligado, né? Não sei se vão assistir, mas amém. Aí, Não, então, já falamos. Aí eu, cara... Senhor, me perdoa. Não fui eu que pequei. Não fui eu que menti, mas me perdoa mesmo assim porque falaram em meu nome. E eu tinha falado pra não falar. Aí, houve uma oportunidade de fazer novamente. E eu falei, então, gente... Acho que eu preciso ser mais clara, né? Eu não quero que vocês mintam por mim. Porque o que acontece? Se um chegasse atrasado, as atividades não poderiam começar. E aí eu fiquei responsável em falar com a supervisora e, tipo assim, não, pode começar sem mim, tranquilo, mas eu prefiro levar essa carga sobre mim, tipo, de uma punição, uma advertência, seja lá qual fosse, do que inventar uma história de que eu tava chegando de outro lugar. Mas, graças a Deus, eu não cheguei mais atrasada. Não precisei fazer Glória isso. a Deus. Mas, assim, Já tava pensando aqui, assim, vamos começar a eu chegar prefiro que se faça isso, tipo assim, que eu leve a culpa, né? Do que precisar mentir Gente. por causa de porque depois todos. você vai ter que Não, olha o sustentar comprometimento. aquilo ali, né? Não, e olha o comprometimento com Deus por causa de uma mentira desse porte. Exatamente. E tudo bem, se fosse maior também, não dá pra se Exatamente. comprometer. Mas é tipo assim, e aí é uma oportunidade de ser sal. Cara, não é legal, não. Próxima vez. Não, e aí as pessoas falavam, poxa, eu sei que não é legal mentir, né? Porque você é crente. Aí eu falava, gente, mas não é questão de legal ser pra crente. mentir em nenhum lugar. Tipo, pro ser humano. Sim. A mentira não é legal. E sabe um ambiente que a gente acontece muito? É no ambiente de trabalho com chefes, né? E aí, tipo assim, às vezes é um almoço. Gente, no meu trabalho tem gente presencial e home office. Quando junta todo mundo, o nosso assunto em comum é trabalho. E aí começa-se aquela conversa toda de que é o fulano que faz isso, que a fulana quer isso, que é não sei o quê, né? E a gente começa tudo isso. E o meu posicionamento cristão no meu trabalho, por exemplo, eu falo para o meu chefe também, porque eu não estou falando mal dele. Perfeito. Todo mundo ficou assim, né? assistindo. Mas assim, às vezes isso é uma verdade, tá? Se eu falar alguma coisa pra ele com a equipe, eu falo pra ele também. Sim. Porque é uma contribuição, vamos dizer assim, pro trabalho mesmo. De tipo, eu acho que falta isso, isso e isso, e falo pra ele. Eu acho que falta isso, isso e isso. Mas assim, o meu posicionamento cristão naquele momento gente, a sua insatisfação precisa ser conversada. Isso. Mas é porque ele não vai me entender, mas fala. Fala De com uma ele. forma Não adianta respeitosa, falar né? pra mim, sabe? Eu aprendi um negócio
Primeiro assim, que eu aprendi um negócio que é assim. Primeiro, antes de você falar mal de qualquer pessoa, não sei o quê, aquela coisa. Primeiro você não vai falar mal, mas eu falo pra Jesus mal da pessoa. Falo, Deus, é o seguinte, olha, fulana tá me irritando. É a tua filha. Sério. Porque eu tenho um problema com ira. E eu tenho essa coisa de tipo assim... Ai, fulana... Se deixar, estoura feio. Então eu vou pra Jesus e falo assim, Jesus... Tô lançando aqui minha ansiedade aos seus pés. Porque, sinceramente, a minha vontade é... Fulana, isso. Então, às vezes, é muito lindo o que Deus faz no meu coração. Porque quando eu saio daquele lugar, tá mais esclarecido. E, ao mesmo tempo, o Senhor já me deu uma paz pra eu até chegar na pessoa pra conversar. E parece que Deus transforma o sentimento na gente. Transforma. Gente, é muito prático. Às vezes, as pessoas, elas... Nem tipo, romantizam, não é isso. É muito prático. O Espírito Santo de Deus, ele é muito prático. É muito vida na vida. Não é essa coisa assim, lance, ansiedade. Não é uma coisa longe, é perto. Então, antes da gente sentar numa roda, seja para discutir sobre alguém ou com alguém, coloque isso diante do Senhor. E eu vivi uma experiência essa semana impressionante. Eu tava muito, muito triste e chateada ao mesmo tempo, porque uma pessoa prometeu uma coisa pra organização. É tipo assim, organização é minha filha, né? Tipo assim, mexe comigo, não mexe com a Marrilão. @Marrila. Aproveita e segue. E aí, a pessoa prometeu uma coisa, eu tava assim, Deus, as pessoas prometem e não cumprem. Porque a tua palavra... E assim, eu tava irada com isso. E eu falei assim, eu vou pro chão aqui, vou orar. E comecei a orar e comecei a falar, Jesus, não é sério, não é certo. Eram pastores, né? Eram pastores que tinham prometido essas coisas. As pessoas falaram. Tava numa mesa, todo mundo soube, agora nem deram nenhuma satisfação. Deus, eu queria... Sem brincadeira, gente. No outro dia, a irmã me liga. Karen, então, sobre aquele negócio que a gente conversou, eu fiquei tão assim, chocada, né? Com a pessoalidade de Deus, assim, né? Com esse Deus imanente, o Deus Emanuel mesmo, né? Que ele ouviu eu contando sobre a filha dele pra ele, né? Então, e o Senhor tá me ensinando muito sobre isso, sabe? Tipo assim, é sua filha, é minha irmã, Deus. Sim. Então, isso quando você muda o discurso de, não é aquela fulana, não, é minha irmã. Não é aquele outro lá, é o meu irmão. E aí aquela questão também de você olhar, você considerar o próximo superior a si mesmo. Isso me ajuda muito em discussões, sabe? Que eu posso me corromper, né? De irar ou de irritar. Eu brinco com o Felipe, às vezes, quando a gente tá calorado, eu me coloco na posição, tipo assim, ele é meu chefe, eu sou a chefe dele, e a gente vai aqui conversar como se tivesse... Eu mudo até a voz. É formal. Eu tenho até pontos aqui, ó, né? Pontos. E falo palavras difíceis, porque se eu for na carne mesmo, eu vou acabar com a raça dele. E não é isso que eu quero, Deus. né? Porque ele tá aqui, né? Não é isso muito que eu quero. Eu quero manter a raça e perpetuar essa raça. E tem um vídeo da pastora Raquel Lima que ela fala assim, como ser a mulher sábia. Ela falou, mas tem dia que eu não quero ser a sábia. Tem dia que eu quero ser a tola. Eu acordo. Mesmo. Eu acordo com essa vontade de ser a tola. E a tola é o quê? A carne purinha, né? E aí, não, a sábia é o quê? Uma mulher, não, vamos sentar e conversar sobre isso. Com a tola aqui, gritando. Se deixa, E aí, voltando pra esse ponto, né, do que a gente tá falando sobre as conversações, sobre como se comportar, o que a gente faz enquanto cristãos? Eu acho que sim, a gente tem que se colocar, corrompeu, fez alguma coisa que fere a identidade do meu Deus, eu preciso sim me posicionar. Sim. Seja a posição de correr como José, de sair daquele lugar porque é muito mais forte do que eu naquele momento, ou seja no posicionamento de eu enfrento até uma falta de amizade com você por causa de meu Deus. Sim. Né? E aí a gente não pode esquecer que, né, eu tinha um professor no seminário que falava, põe amor nas minhas palavras. Literalmente. As nossas palavras, elas precisam pegar a sua palavra, botar assim no amor, assim, encharca e fala. Né? Porque também não adianta, né? A gente dar um de Pedro, cortar a orelha do cara, não adianta a gente ir com toda a força do braço, que não leva a lugar nenhum. Sim. Agora, quando a gente torna, né, vai pro nosso ambiente, tipo assim, Deus, é isso aqui, me ajuda a digerir esses processos aqui. E agora, como é que eu, a partir desse tempo que eu tive com Deus, como é que eu me posiciono perante a isso? Agora, ficar sem posicionar, isso nem existe, né? A gente, tipo assim, seu não posicionamento é um posicionamento. É isso. Então, e não tem terceiro posicionamento. Ou você é de Cristo ou você não é. Sim. E aí a gente tem que pensar muito. Por isso que eu falo, gente, o evangelho é uma linhazinha, assim, um negócio muito fino, né? Que se a gente escapa, a gente se compromete mesmo. Mesmo. Eu tô agarrado aqui pra gente terminar. Pra gente terminar. Infelizmente. Que esse é um assunto que dá muita pauta. Panos para a manga. Exatamente. Mateus 10, em Mateus 10 ainda. 10:34 diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas espada. Aí justamente esse é o contexto do texto que a gente já leu. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Nossa, ó, Jesus pegou o microfone e fez assim, pê! Jogou Saiu. Então é justamente por isso. A gente vivendo essa política de cancelamento, dos maus costumes, das más conversações, a gente precisa se posicionar como cristão, a gente precisa entender o que é o cristianismo. Se a gente for voltar lá na origem da palavra, são os protestantes. A galera que estava indo contra... Os perturbadores. Exatamente. Então a gente tem que trazer problema para os problemas. Exato. Isso. A gente tem que trazer problema para os problemas e isso vai acarretar problema pra gente, porque Jesus veio falar que ele não veio trazer paz. Se o mundo ele prega uma paz, ele quer levantar uma paz que não é paz, gente. Não é paz. Que não é paz. Então a gente está aqui para trazer espada para essa paz. Pra gente trazer o fundamento que diz a palavra de Deus, e como cristãos, como jovens cristãos, a gente precisa se posicionar dentro de um mundo completamente polarizado, dentro das pautas que têm sido levantadas, que têm sido ferindo todos os princípios cristãos, todos os princípios bíblicos, e a gente não pode se calar diante de um momento que a gente precisa se posicionar. Sim. Se posicionar com atitudes, com ações, porque Jesus ele era pautado sobre o relacionamento que ele tinha com Deus, sendo que ele produzia os sinais. Então a gente, como filhos, se Jesus falou que a gente ia fazer sinais maiores do que ele fez, nós precisamos nos posicionar não somente com as nossas atitudes, mas com os sinais também. Sim. A gente precisa ser uma igreja profética, uma igreja que se move sobre o sobrenatural, para que a gente ganhe o peso diante de uma sociedade que é carente de várias coisas, que busca na inclusão, no aceitar o próximo, uma desculpa para que o Senhor não transforme vidas, para que elas não permitam que o Senhor transforme as suas próprias mazelas e suas deficiências. Tem uma frase do Max Lucado, grande escritor, que fala justamente isso, né? Deus te ama e Deus te aceita do jeito que você está. Mas ele te ama tanto que ele não pode te deixar da forma como você está. Aí. Então, ok, vem do jeito que você está, pode vir. Mas E você será transformado. Até porque é se revestir do novo homem, né? Tira essa capa de velho homem e se revista da capa de justiça de Deus, né? Que implica em vários comportamentos e atitudes diferentes. Com certeza, porque afinal de contas é um novo coração, é um novo DNA, logo um novo pensamento, logo um novo comportamento. Por isso que não faz sentido a gente falar que é crente e permanecer com comportamento, né? E aí, às vezes, a gente pega também nessa situação. O crente, às vezes, querendo mudar comportamento em vez de mudar coração. E aí, que eu já recebi cortando, mudar o coração. Nós precisamos entender, como cristãos, que o nosso coração precisa ser transformado. A nossa visão sobre o mundo precisa ser transformada. E então, os sintomas, nosso comportamento será mudado. Então, fechando, né, amigo? Fechando, que se deixar a gente fala pra caramba. Eu só queria falar uma coisa. Eu acho que é muito importante a gente ter a ciência de que talvez nós sejamos o único cristão no lugar onde Deus nos coloca. E é por isso que é tão importante ter esse posicionamento. Porque, assim, pra gente, se a gente é o único naquele lugar, a responsabilidade é nossa. É nossa. E a gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Às vezes tem 2, 3, e aí a gente vai compartilhando dessa responsabilidade. Mas eu acredito que é uma realidade pra muitas pessoas. Às vezes a gente é o único naquele lugar. E se a gente é o único, a responsabilidade é nossa. Verdade. É isso aí. Esté, se despeça dos nossos amigos, por favor. Gente, é hora de dar tchau. Obrigada. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo, tá bom? Mas obrigado, pessoal. Benção demais. É isso. Eu adoro poder. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro, né, gente? Beijo, meu povo. Até a próxima. Não se corrompa. Não se corrompa.